Daiane, antes de ser encontrada por Jesus, passa um filme na minha cabeça que foram muitos anos vivendo pela escolha de mim mesma, eu tomando decisões por mim mesma, sem nenhuma consulta a Deus, sem levar em consideração que existia um Deus tão grande que podia me amar. E eu era uma pessoa que tinha até um certo temor a Deus, tinha os princípios, né? Que a gente aprende na sociedade, a sociedade ela nos ensina alguns princípios, só que nós não conhecemos realmente o dono dos princípios, né? E isso nos leva a tomar várias decisões baseadas na nossa própria vontade, e isso faz com que a gente venha arrepender depois dessas decisões. E eu era uma pessoa assim que acreditava que eu tinha Jesus. Quem era? Alguma pessoa falasse, não, você não tem Jesus ou aceita Jesus, eu achava aquilo um absurdo. Para mim eu tinha Jesus. Eu tinha Jesus, eu não fumava, eu não bebia, eu era uma pessoa boa, eu tinha muitas amizades. Então eu acreditava que aquilo era o suficiente para mim. E de fato não era o suficiente. E eu só pude entender isso depois, e quando alguns colegas e amigos meus me chamavam, vão à igreja e tal, e eu sentia aquela vontade no coração, mas eu falava, não, porque eu preciso fazer tal coisa, ou não, eu gosto muito de dançar, eu não posso deixar isso agora. E eu nunca dei ouvidos ao chamado de Deus na minha vida. Acabou que eu fui vivendo, e esse viver nos custa muito alto algumas coisas, né? Inclusive vazio, que a gente fica perdida, a gente fica e não sabe muitas vezes o que fazer diante de algum problema que surge na nossa vida, quando a gente de fato não tem Jesus. Eu sempre fui uma boa filha, né? Eu respeitava muito os meus pais, eu tinha uma vida normal, né? Tinha uma vida normal, eu frequentava a igreja, eu praticava esporte, eu já fiz parte, inclusive, do grupo de jovens da Igreja Católica, na qual eu era assídua, fazia parte da recepção da igreja. É aí que eu me senti sozinha mesmo, porque muitos amigos também não compreendiam. É extremamente profundo isso, porque não tem como eu falar e não sentir, porque eu passei por uma turbulência muito grande na minha vida, que foi o período do meu divórcio. Eu achava que eu estava sem rumo, sem um lugar certo, eu não tinha base nenhuma onde me escorar. Foi quando Jesus me encontrou, na verdade, quando eu respondi o chamado dele na minha vida, que só eu sei de onde Deus me tirou. Na verdade é essa, eu estava acabada, eu estava no fundo de um poço e eu não tinha forças para sair de lá. A única força que eu tive foi o dia que eu entrei nessa igreja e eu consegui levantar a mão pro alto, que eu me senti mais forte. Verdadeiramente foi o dia que eu me senti mais forte, e nesse mesmo dia Elian fez uma oração para mim. E parece que assim, Deus me trouxe a paz naquele dia, e eu fiquei muito feliz mesmo passando por tudo aquilo. Eu falei, agora a minha história vai ser reescrita. Foi esse período que eu encontrei verdadeiramente Jesus, e eu decidi que eu queria isso. Eu queria aceitar as mudanças e as transformações que Ele tinha para minha vida. Eu verdadeiramente não dormia de noite, eu não dormia, algo me incomodava, algo que vinha de dentro e era inexplicável, não tem como explicar as coisas que a gente passa, né? E que Deus vai mudando e transformando, Jesus vai mudando e transformando. E eu lembro como se fosse hoje, porque eu cheguei a relatar isso pro pastor, e aí ele falou assim comigo, não preocupa não, Dai, porque a decisão mais importante da sua vida você já tomou. E aí minha vida começou a mudar, a transformação começou na minha mente mesmo, e foi alcançando todas as áreas da minha vida, a profissional, como mãe. Eu mudei a minha forma de pensar, porque eu achava que uma mulher divorciada, ela estava à esquerda da sociedade, era
o lixo da sociedade. Verdadeiramente era isso que passava na minha cabeça, que eu ia fazer com 2 crianças divorciadas numa sociedade preconceituosa como a nossa. E Deus mudou tudo isso, Jesus mudou tudo isso, mudou a minha forma de pensar e de ver isso, essa situação. Daiane hoje, depois de Jesus, eu pude de novo ver uma alegria no meu rosto, porque antes de Jesus eu estava oprimida, eu me sentia oprimida, eu me sentia presa a princípios e a costumes que eu vejo que Deus veio para nos libertar disso tudo. Daiane hoje não toma decisão sem antes consultar a Deus. Eu sei que eu não preciso de ninguém, porque eu tenho um sacerdote no meu lar, que é Jesus Cristo. E Ele que supre todas as minhas necessidades. E eu não preciso me satisfazer nas coisas do mundo ou depender de um marido físico ao meu lado, porque eu sei que Ele sempre coloca anjos e pessoas na minha vida para me ajudar em todas as coisas. E depender do Senhor é bem diferente do que você viver fora da dependência de Deus, porque você toma as decisões por si só, não pensa, fala o que vem na cabeça, e hoje não, você até mesmo numa discussão você pensa, será que vale a pena? Ou você começa a dar importância às coisas que não são daqui. Daiane está em construção todos os dias. Todos os dias eu aprendo. Eu não sou mais cheia de mim como eu era antes. Mas quando eu percebo que eu estou voltando a mim mesmo, eu paro, eu medito e permito que o Espírito Santo tire Daiane um pouquinho e encha mais dele mesmo. Quando eu cheguei aqui e logo eu entrei Ju me levou para o pequeno grupo do pastor e eu gostava muito dos encontros, eu me sentia muito bem acolhida ali, né, na casa de Jéssica. Assim, eles não sabiam do que eu estava passando, de detalhes, e de alguma forma eles me acolheram e eu pude sentir o amor de Jesus ali também através da igreja. E quando o pastor me convidou para fazer parte da liderança daquele pequeno grupo, eu falei, mas como que eu vou deixar minha dor de lado e cuidar de pessoas? E eu verdadeiramente não sabia que eu poderia fazer isso, mas eu confiei na decisão também do pastor de me escolher como líder de pequeno grupo e aceitei esse desafio. E para a glória de Deus eu tenho conseguido até aqui, né, liderar um pequeno grupo e me dispor naquilo que eu posso para servir outras pessoas e ajudar outras pessoas também a chegar até Jesus. Foi a partir do momento que eu levantei a mão na igreja, eu falei assim, eu não sei o que vai ser daqui pra frente, mas eu sei que eu quero Deus. Eu sei que eu quero obedecer aquilo que Ele traz pra mim. E aí, de repente, me falaram que eu tinha que passar pelo Nova Criatura, que na época chamava Nova Criatura. E eu falei, vamos fazer o curso Nova Criatura. E eu achei lindo, porque quando a gente chegava na porta da igreja, tinha um corredor e as pessoas cantando e aplaudindo, e a gente passava pelo meio e aquilo marca a gente. E aí eu falei, agora você vai preparar e vai batizar. E eu falei, eu quero. E aí veio, nós estamos fazendo a piscina, foi na época que construiu a piscina aqui na igreja. E eu falei, nossa, que legal, nós vamos ser a primeira turma a batizar e entrar naquela piscina. E eu fui a primeira a batizar literalmente na piscina. O pastor me chamou, quando o pastor me chamou, e eu falei, eu fosse a primeira a estrear a piscina no batismo. Isso para mim foi muito emocionante, foi lindo. Eu quero convidar você que ainda não tomou a decisão, não teve coragem de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, porque eu sei que Ele está te chamando, porque Jesus me chamou e eu não ouvia. E quando eu ouvi, a minha vida mudou. Ele pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha, e vai te dar uma oportunidade de novas escolhas, e escolhas felizes, com frutos sadios, e uma vida de verdade, porque sem Ele não há vida.